Nós vamos conversar hoje com Fernando Luiz Ancán. Ele é presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral. E a minha primeira pergunta se refere ao acordo feito e anunciado ontem em Washington pela presidenta Dilma Rousseff e o presidente Obama, que estabelece que os dois países se responsabilizam por cumprir a meta de 20% de ampliação das fontes renováveis na matriz de energia elétrica sem hídrica até o ano 2030. Fernando, o carvão tem futuro? O carvão tem futuro no Brasil e no mundo. E nos Estados Unidos? Também, porque a maior reserva de carvão do mundo está nos Estados Unidos. Qual o futuro do carvão numa matriz energética que tem que renovar-se sem contar com a hidroeletricidade? Onde o carvão entra? O carvão é a energia firme. A grande ponto de interrogação, quer dizer, qual é a vantagem do carvão? Ele é previsível em termos de custo e em termos de despachabilidade. Quer dizer, não falta carvão? Não falta. Tendo reserva de carvão e máquina para operar, você vai ter energia 24/7. Não tem problema de faltar água, ter seca? Não tem, porque você, quando monta uma usina térmica, você já tem todos os reservatórios, todo o abastecimento de água para a usina. Claro. E tem muitas usinas que são colocadas na beira do mar, inclusive, usando a água de resfriamento do próprio mar. Então você está falando que o futuro do carvão é, sobretudo, como a fonte de energia indispensável que é a energia térmica. Por que energia térmica? Porque nós estamos colocando na matriz brasileira, nós somos 80% renováveis. E esse número que foi colocado lá nos Estados Unidos pela presidente Dilma, nós já vamos chegar em 2019 com 14%, entre eólica, solar e biomassa. Então, para chegar a 30%, vai avançar, em 2030 dá para chegar a 30% tranquilamente, só que são energias intermitentes. Então, precisa de energia firme para dar a segurança energética que o Brasil precisa. Agora, quando nós estamos ainda atravessando esse período de uma seca prolongada, qual foi o papel da energia térmica e, nisso, o papel do carvão? Nós somos 2,2% da matriz energética. Estamos gerando com todas as térmicas a carvão disponíveis do Parque Brasileiro, entre carvão nacional e carvão importado. E, com isso, está ajudando a ter uma energia firme e mais barata. Porque a energia térmica cara é a do óleo. A do gás? E do gás, certo, gás com ciclo aberto e óleo. Se nós tivéssemos hoje 1.000 megawatts de carvão que não entraram por conta de que 2009 houve uma política de banir o carvão dos leilões, que abriu só em 2013, nós estaríamos com esses 1.000 megawatts, substituindo esses 1.000 megawatts de óleo que estão sendo despachados hoje, porque precisa despachar para segurar o sistema, nós teríamos economizado 6 bilhões de reais por ano. Essa conta de energia que hoje está alta, estaria 6 bilhões menor. O Brasil tem carvão, Fernando? Nós temos como recurso energético o carvão, o maior recurso fóssil do Brasil. Nós somos 42% dos recursos energéticos. Mais do que o petróleo? Mais do que o petróleo e o gás. Então nós somos uma potência do carvão? Nós estamos entre as 10 maiores reservas de carvão do mundo. Depois dos Estados Unidos, quem mais tem? Você tem Estados Unidos, o primeiro, depois você vem China, depois você vem Índia, Austrália, Rússia. São os países que têm as maiores reservas de carvão. E quando o presidente Obama se compromete também em reduzir até 2030 cumprir a meta de 20% de ampliação das fontes renováveis sem contar a energia elétrica, existe alguma possibilidade de os Estados Unidos reduzirem a sua produção de energia à base de carvão? Olha, hoje o carvão nos Estados Unidos é em torno de 39% da geração de energia elétrica com eles. E o que eles estão fazendo, na realidade, e os Estados Unidos cresce, quando fala em 20%, ele vai crescer. E ele vai substituir algumas térmicas de carvão mais antigas por unidades mais novas. Nesse momento, você tem nos Estados Unidos nenhuma usina sendo feita, você está viabilizando o gás está muito barato. Mas a grande discussão nos Estados Unidos é que o gás, a gente só tem 3 certezas na vida. A gente tem primeiro que vai morrer, segundo vai pagar imposto, e a terceira que o preço do gás flutua. Então, essas 3 coisas levam o quê? A decisões de fazer outras matrizes.
No Canadá, deu um projeto agora, que é o projeto de referência de captura de CO2 no planeta, em que eles decidiram usar a captura de carbono, mesmo sendo mais caro, porque sabem que ao longo de 40 anos de vida útil da usina, o consumidor dele vai ter um preço de energia previsível e não flutua. Por que o carvão se tornou a besta fera dos verdes, desse pessoal do meio ambiente? O pessoal ligado à indústria do carvão é visto assim como Belzebu. O que vocês têm de errado? Por que esse pessoal não gosta de vocês? Bem, o carvão... Você me parece uma pessoa tão inofensiva. Realmente, nós não mordemos. Na realidade, o que acontece é que o carvão foi o propulsor da Revolução Industrial. E o carvão está sendo... E a gente tem que lembrar que está acontecendo uma segunda Revolução Industrial, que é na Ásia. Especificamente começando com China, sim, indo para o Sudeste Asiático todo e Índia. Que são os países que têm bilhões de pessoas que estão na miséria e não têm acesso à energia elétrica. A China fez a Revolução Industrial tirando 600 milhões de pessoas, botando esses caras na tomada, 600 milhões de pessoas na tomada, ligou esse pessoal na tomada, e aí teve que fazer uma usina térmica a carvão por semana. O quê? Por semana. A China hoje já tem em torno de 800 gigawatts, quer dizer, 8 vezes o que o Brasil tem de potência total só em carvão. E continua fazendo. Peraí, vamos com calma, Fernando. A China produz energia a carvão 8 vezes mais do que o Brasil produz de toda a sua energia? Exatamente. Então, por que o carvão foi colocado? Na Revolução Industrial, você queimava o carvão, não tinha controle, não tinha tecnologia, saía aquela fumaça negra que a gente vê nos quadrinhos. Isso. E aí, Londres teve o smog e por aí foi. A tecnologia foi avançando, a demanda da sociedade foi trabalhando, teve a chuva ácida na década de 80 e se resolveu. Hoje você tem plantas térmicas a carvão que são com menos emissões que plantas térmicas a gás. No Japão. Mas espera aí, deixa eu te falar uma coisa. Só que o carvão tem esse estigma por conta disso e por conta do interesse geopolítico. O carvão é uma energia que é a maior reserva mundial de energia fóssil. Primeiro. Segundo, ele não tem problema geopolítico, você pode transportar para onde você quiser. Ele representa 41% da energia elétrica mundial. Aqui nós somos 2, mas no planeta é 41. E ele continuou movendo todas as economias, as revoluções industriais, que agora essa próxima revolução é da Ásia. Peraí, Fernando. Então você tem sempre inimigos. Aí, o nuclear é contra e usa o CO2 como problema. O gás é contra, porque a Shell, a BP são contra, porque eles fizeram um manifesto agora, a questão de uns 15 dias atrás, porque o carvão deslocou lá na Europa o gás. Então você sempre tem que ter os inimigos. E tem os barrageiros. Os barrageiros também. Mas o calcanhar de Aquiles do carvão é o CO2. A hora que você capturar CO2, como já tem plantas capturando 90% do CO2, vamos bater em quê no carvão? Deixa eu te falar uma coisa. É uma questão de tecnologia. Eu tive em Beijing recentemente. Recentemente, digo, ano passado. Quando eu acordei no dia seguinte, eu não conseguia ver o outro lado da rua por causa da poluição. Exatamente. E vi as pessoas na rua todas com aquela mascarinhazinha branca. Aí eu perguntei, mas o que está acontecendo? Eu vou morrer sufocado? Não, daqui a pouco isso passa. Isso aí é poluição do carvão. Exatamente. Aí eu fiquei horrorizado. O que é isso? A China... Só em Beijing, eu fui em Beijing em 94. Tá. E na época você andava de bicicleta na cidade. Muita bicicleta, pouco carro. Mas existia ainda uma coisa que é carrinhos de carvão que eram levados para cozinhar dentro de casa e para aquecimento. Carvão vegetal? Mineral. Mineral? E isso polui. Claro. Eu fui em Beijing agora, o ano passado, coalhado de carro, não anda. E do outro lado, continua tendo 44 mil famílias em Beijing que não tem energia limpa para cozinhar, ou seja, usam carvão para cozinhar e para aquecer ainda. E muitos equipamentos de carvão antigos que geram poluição. Claro. Então, o que você tem na China hoje 420 milhões de pessoas que não têm energia limpa para cozinhar. O que é energia limpa para cozinhar? Eletricidade ou o nosso gás, nosso botijãozinho de gás. Então, o que a China está fazendo? Como ela não tem gás, tem que importar,
ela está fazendo um programa maciço de gasificação de carvão, de produção de gás a partir do carvão, para abastecer basicamente as zonas mais populosas de Beijing e Xangai. E aí ir reduzindo a quantidade de uso de carvão doméstico, de aquecimento e desses pequenos boilers, pequenos caldeirinhas. Então a China está fazendo um programa maciço e tu podes ver na declaração que saiu hoje do compromisso chinês para Paris, que eles vão investir, estão investindo exatamente nessa linha de modernização do parque de carvão, uso de altíssima eficiência, as usinas com maior eficiência, com baixa emissão. Então, com isso, eles vão limpar o ar relativo ao carvão. Claro. Agora, a questão do carro é outra conversa. Quer dizer que a gente aqui no Brasil pode contar com muito carvão, um aperfeiçoamento tecnológico que faça com que o carvão seja utilizado na produção de energia com pouca poluição, mas eu te pergunto sobre um outro ramo da atividade carbonífera, que é a carboquímica. Para que serve o carvão na indústria química? Bom, a gente vê a Segunda Guerra Mundial, o Hitler conseguiu segurar a Segunda Guerra Mundial por 2 anos, porque ele produzia diesel a partir do carvão. Aliás, o diesel do carvão, ele é zero enxofre. O diesel que nós temos hoje aqui, a Petrobras está brigando para ter 1% de enxofre. Então, se tu andar com carros diesel a partir de carvão em São Paulo, você não diminuiria muito a poluição aqui de São Paulo. Tá. Então, para começo de conversa, Hitler já fez isso. A China, nesse momento, está fazendo isso maciçamente, como ela não tem gás, ela está usando a gasificação e como ela importa, também não tem petróleo, também importa petróleo, está usando também a carboquímica. Da carboquímica, tu faz até Tilenol. Da gasificação. Da dor de cabeça? Isso, os componentes químicos você tem ali. Você faz fertilizante a partir disso. Com carvão? Com carvão. Você faz a ureia, amônia, nitrato de amônia, sulfato de amônio. Tudo isso é um nitrogenado. Ele vem a partir do carvão. Da gasificação do carvão. Você faz o plásticos... é bombril, tem 1001 utilidades. Ele tem a mesma coisa que o petróleo. Mesmo que o petróleo. Só que o carvão ele é sólido, você tem que transformar ele em gás e dali você abre todo o leque de carboquímica possível. Hoje já existe a produção desses produtos derivados do carvão na indústria carboquímica brasileira? Não. Nós não chegamos. Esse é um aspecto. O Brasil importa fertilizantes, por exemplo. 80%. É a maior agricultura do mundo, Exatamente. A segunda maior agricultura do mundo, e não produz fertilizantes. Por que não se usa mais carvão para isso? Bom, tem um investidor americano que veio para cá com essa proposta de produzir ureia a partir do gasificar o carvão e produzir ureia. Esse projeto está em discussão com o governo do estado do Rio Grande do Sul nesse momento. Então existe um investidor. O que aconteceu agora é que o preço da ureia caiu no mercado internacional. Então, por causa do petróleo. Então, esse é um jogo que tem que ter um dedo do governo para criar essa indústria. Agora, o Brasil, que é um país que precisa de fertilizante, nosso consumo de fertilizante nitrogenado é metade da média mundial. E se nós produzíssemos mais fertilizante, nós duplicaríamos a nossa produção agrícola, dos produtos que usam nitrogenados. Precisa produzir fertilizante. Como o nosso gás não está disponível hoje, uma das opções é o carvão. Fernando, o maior produtor de CO2 é a China. 8 gigatons, 8 bilhões de toneladas. O segundo maior produtor de CO2 são os Estados Unidos. 5 e pouco. 5,3. Isso. Depois vem a Rússia com 1,7. Depois vem a Índia. O Brasil produz uma mixariazinha, 500. Não chega a 500, 400. O ano de 2013 foi 440. E por que esse pessoal das ONGs americanas fica tão nervoso aqui? Fica tão nervoso, preocupado? Porque isso faz parte do show. Do show, né? Faz parte do show. E o que você me diz dessa política nova, que é a compra de contratos de carbono? Você me vende para um pouco de produzir carbono, eu te pago e eu continuo produzindo carbono porque eu reduzi o teu carbono. O que você acha disso? Isso, na realidade, chama um mecanismo de mercado que tem. Então, o mercado tem que ter, claro, tem que ter por trás alguém que opere. Então, o banco está por trás disso. Os bancos estão por trás disso. Por outro lado,
Isso que estava no mecanismo de Kyoto, ele não resolveu a contento, tanto que o preço de carbono, que era para estar em 30 euros por tonelada, hoje deve estar em 6, 7. E isso não viabilizou... É um produto que não colou. Não colou. É um mecanismo que tem que ser revisto. Que foi com o objetivo do quê? Que você pudesse botar mais tecnologia e o cara, se não quiser usar aquilo, ele compra carbono e, inclusive, compra uma redução de carbono em países em desenvolvimento como o Brasil. Sei. Que é um mecanismo interessante. O problema de tudo isso é que isso não vingou e tem que ser revisto. E você tem é católico os diversos ou não? interesses. Você é católico? Sou romano. Católico, apostólico. Então, se você ler a encíclica do Papa, Laudato Si, você vai ver que o Papa não gosta desses contratos, viu? Você pode estar em pecado se você... Mas então, o Papa tem razão, Paulo. O Papa colocou uma coisa importantíssima, que se querem salvar o planeta, quem tem que dar o exemplo são os ricos. Isso. Você não pode cobrar do pobre para ele Perfeito. poder usar uma tecnologia mais cara, já que ele não pode nem pagar a energia. Olha o que nós estamos hoje, os gatos que tem no Rio de Janeiro. A pessoa não consegue pagar energia. Como é que você vai botar mais um aumento de energia por conta de CO2? Aqui em São Paulo? Mesma coisa. Aqui em São Paulo. Quer dizer que o carvão do Brasil tem muito futuro? Assim como outras fontes, nós vamos fazer parte de um mix. E a tendência é ter mais energia firme no processo, já que vai reduzir as hidráulicas no futuro. Você vai botar outras intermitentes, mas toda intermitente tem que ter uma energia firme por trás. Claro. E de firme por trás, o carvão é mais barato. Muito obrigado, Fernando Zancan. Muito obrigado.